autor do requerimento que deu origem à reunião. Como o deputado Rogério é uma pessoa extremamente disciplinada, naturalmente, ele vai manter nos termos do requerimento que ele mesmo propôs. Muito obrigado. Deputado Sebastião Costa, muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, me desculpar pelo atraso, mas eu tinha uma agenda e ela acabou atrasando. Depois, nós estamos com uma chuva no mês de junho, né, em Belo Horizonte. Exatamente. E o trânsito, quando aqui chove, fica mais confuso que de costume. Então, nós acabei atrasando um pouco aí para a nossa reunião, mas deu ainda tempo de escutar ainda a fala final do Sindifisco, também do Jairo e da Bia, além do Lindolfo, né, do Sindifisco. Então, mas eu não pude explanar inicialmente o motivo da reunião. Mas pelas falas que escutei aí da Beatriz, do Jairo e do Lindolfo, eu acho que está bem explicada a motivação. Mas eu queria agregar alguns pontos em relação a esse debate e também a consequência que eu acho que nós devemos ter da reunião. Senhor presidente, deputado Tião Costa, esta questão da relação com o sindicato já tem sido motivo de controvérsias aqui na casa já há mais tempo. E o último incidente teria sido esse que o Lindolfo relatou aqui, que eu considero uma censura a um direito de opinião do sindicato. O sindicato, através dos seus mecanismos, que são as assembleias da categoria, definiu um determinado tipo de comportamento que não cabe ao governo julgar se ele pode proceder ou não, muito menos, no meu entendimento, num relacionamento democrático, acionar a justiça e tentar impedir que o sindicato faça algum tipo de campanha publicitária. Bem porque os governos, de maneira geral, e especificamente o governo de Minas, utilizam muito também dos seus informes publicitários. E o faz de maneira bastante intensiva. Aqui em Minas Gerais, se nós considerarmos de 2003 até hoje, o governo já fez informe publicitário num valor que ultrapassa 2 bilhões de reais. O governo Aécio Anastasia tem como a sua maior obra a propaganda. Essa é a maior obra do governo do Estado de Minas, a propaganda. Gastou mais com propaganda do que até com a própria cidade administrativa, que foi a segunda obra mais cara do governo. Mas a propaganda ainda foi mais. E vai questionar exatamente um sindicato que, utilizando de um direito dele, com recursos do próprio sindicato, portanto, da sua categoria, fez informe publicitário. No caso da Folha de São Paulo, inclusive, há algo mais grave do que isso, porque o governo do Estado resolveu responder um questionamento que o sindicato fez em relação ao senador Aécio Neves. Ou seja, o governo de Minas responde ao sindicato uma observação ou uma crítica que o sindicato fez ao senador Aécio Neves. Então, o governo do Estado agora assume para si a defesa de um senador através de recursos públicos, o que me parece grave e já tinha ocorrido. Agora vai a justiça tentando calar o sindicato. Felizmente, o juiz que olhou a liminar solicitada pelo governo indeferiu a liminar, mas o processo continua na justiça e a gente tem a certeza e a convicção de que, procedendo o processo democrático, o sindicato continuará com o seu direito de tecer as suas opiniões em relação ao governo do Estado, em relação ao serviço público, que é um direito também que o sindicato assim o faz, e não considero justo a atitude que o governo fez neste caso. Mas, deputados, deputadas e também sindicalistas aqui presentes, este não é o primeiro caso a ocorrer desta rinha, eu diria, entre sindicato e governo do ponto de vista das liberdades democráticas e da liberdade sindical. Eu estive, durante a greve dos professores, com a professora Beatriz, através de uma denúncia que recebi, de que policiais militares à paisana estariam
fiscalizando o sindicato, estariam na porta do sindicato e também seguindo os passos do sindicalista, especialmente da professora Beatriz, dentro do Sindiúti no período, se eu não me engano, pré-greve ou já durante o procedimento de greve, não me lembro bem. O certo é, durante a greve, que este procedimento estava se dando corriqueiramente. E pessoas, a paisana, observavam o sindicato, seguiam o sindicalista, sem que se apresentasse ou que tivesse alguma ordem expressa para que aquilo fosse feito. Com base nessa denúncia, eu fui até o Sindiúti e pude perceber que realmente lá existiam pessoas à paisana que ficavam em frente ao sindicato e nós abordamos essas pessoas que saíram depois imediatamente do carro, se afastaram, não quiseram dizer quem era, e nós fomos saber depois que eram policiais militares à paisana e que estavam lá por determinação do Comando-Geral da Polícia Militar, que se negou a, inclusive, ir lá, porque nós não sabíamos de quem se tratava e poderia ser policial ou não. E, se não fosse, estava perseguindo uma pessoa, indo atrás dela, sem se identificar, portanto, demos assim, vamos dizer, com esse alerta para saber quem era. Não tivemos do comando da Polícia Militar, na época, sequer uma ida ou uma ordem para que se verificasse quem eram. Na época, o comandante ainda me disse que não mandaria ninguém lá e ponto final. Eu achei aquilo estranho, uma confissão de que, portanto, deveria ser mesmo membros da Polícia Militar que fiscalizavam a ação do sindicato e seguiam uma sindicalista sem nenhuma ordem judicial para que isso fosse feito. Estavam, portanto, seguindo alguém sem ordem judicial, fiscalizando um sindicato sem ordem judicial. Isso pode ser feito? Até hoje não me deram resposta da Polícia Militar em relação a este fato. Passou-se como se fosse algo corriqueiro, perseguir alguém. Na época da Lei de Segurança Nacional, isso era comum na época da ditadura militar. Eu mesmo fui preso. Fiquei na Polícia Federal 3 dias, porque ajudava, enquanto dirigente da CUT, uma greve dos Correios em Belo Horizonte em 1986. Mas, naquela época, ainda prevalecia a Lei de Segurança Nacional. Então, eu estava, segundo a ditadura, cometendo deslizes da Lei de Segurança Nacional. Agora, que impera a democracia, porque uma pessoa vai ser perseguida, se não existe mais isso na Lei de Segurança Nacional, não existe nenhum mandato judicial para que seja feito. Mas foi feito pela Polícia Militar. Até hoje, nada foi feito em relação a isso, ninguém deu satisfação. E agora, recentemente, a Beatriz me disse que persiste ainda o acompanhamento de policiais militares ao carro de som do sindicato, aos sindicalistas, da mesma forma, como se fosse natural perseguir sindicalistas, fiscalizar sindicalistas que estão no estrito direito de organização sindical e que agora nem em greve estão, mas estar em greve também não era fato criminoso que merecesse a presença da Polícia Militar. Então, isso não é a primeira vez que há um cerceamento de liberdade em relação a isso. No caso do Sindeletro, o Jairo já colocou bastante bem, e eles chegaram a ter ações contra os sindicalistas, que nós tivemos que, aqui na Assembleia Legislativa, paralisar os trabalhos da Assembleia para protestar contra a ação de, inclusive, ameaça de demissão de dirigentes sindicais, de perseguição que havia dirigentes sindicais, num procedimento de greve também no interior do Sindeletro. Agora, recentemente, também em relação ao Sindiúti, eu estou com 2 denúncias sérias, já pedi, inclusive, audiência em relação a ela. Uma de uma diretora do Sindiúti, que foi convidada para ser secretária de Educação no município de Jaíba. E a secretaria negou a ela licença para que ela pudesse ser secretária, e ela perdeu o cargo de secretária de Saúde porque não consegue receber licença. Educação, desculpa, falei saúde, é porque tanta saúde quanto educação são maltratados no governo, então leia-se um e entenda-se outro. Mas o fato é que ela também sofreu perseguição. Há algo semelhante de Januária, que nós já pedimos que se verifique também, de perseguição em relação a professores. O deputado Paulo Guedes também já fez essa denúncia. A gente não recebe sequer se o governo vai abrir algum procedimento, vai averiguar ou não vai averiguar.
Então, nós temos tido um tratamento não democrático em relação às organizações sindicais que nós não podemos permitir que aconteça, até para se defender o Estado democrático de direito. Cabe à Assembleia Legislativa fazer isso. Estamos agora num outro procedimento, já com 2 greves marcadas, da Polícia Civil e também a greve dos professores. Já fiz um encaminhamento disso, uma solicitação ao deputado Lafayette Andrade, como líder, né, do bloco do governo nessa casa, e ele prontamente já se propôs ajudar, quero fazer essa ressalva, e nós esperamos que possa fazê-lo, porque temos 2 greves marcadas, e não são greves simples, da Polícia Civil e de professores. Num período difícil, nós vamos ter aqui já o final do semestre. O que nós queremos é que haja um outro entendimento em relação às negociações sindicais. Não de represálias, mas de busca do entendimento. E desde que a greve de 112 dias dos professores terminou, que a gente não vê uma boa vontade da Secretaria de Educação em acenar para com os professores por uma negociação realmente séria em Minas Gerais. Nós vivemos algumas retaliações que eu considero, inclusive, inadmissíveis. Inclusive de interpretações de leis em Minas Gerais que proíbem um professor até de se alimentar na escola, dando uma interpretação rígida, ao invés do próprio governo complementar uma alimentação escolar do professor, que poderia fazê-lo, prefere se agarrar a uma determinada interpretação, muito mais, me parece, não para que financeiramente o governo faça alguma economia, mas muito mais para um teste de força com uma categoria do que realmente procurar resolver um problema. Então, eu tenho visto muita má vontade do procedimento de negociação. Esses procedimentos, e a reunião marcada agora, pode nos ajudar a ter um outro tipo de ensinamento, porque senão teremos uma greve no dia 5, outra greve no dia 10, e depois teremos que lamentar também a radicalização do próprio movimento social ou do governo em relação às questões postas. Eu acho que temos tempo de tentar travar esse debate. Então, a intenção da reunião, deputado Sebastião Costa, é, além de chamar a atenção para as ameaças e atitudes que eu acho que não deveriam estar sendo tomadas, e nós partirmos para uma outra relação com as entidades sindicais. Para terminar, nós temos também agora em pauta na casa o Estatuto do Servidor. Foi enviado recentemente pelo governo, além do Estatuto da Polícia Civil. No caso da Polícia Civil, me parece que já há diferenças entre o sindicato e o Estatuto que veio, já tem feito manifestações. E no caso do servidor público também, o Estatuto veio sem uma deliberação final de acordo com os sindicatos. Nós teremos mais queda de braço entre esse Estatuto e a categoria dos servidores públicos e o conjunto dos seus sindicatos. Um dos itens, para se ter uma ideia, o governo estabelece quantas assembleias ele permitirá que os servidores façam por ano. Podem fazer 2 assembleias. Mais do que isso, haverá corte de ponto previamente estabelecido no Estatuto de um Serviço Público. Então, a incompreensão da relação democrática permanece. E eu acho que nós devíamos inverter esse procedimento e tentar estabelecer mecanismos de negociação que sejam mais produtivos do que o enfrentamento. É esse o motivo da reunião. Obrigado, presidente. A presidência passa a palavra ao próximo orador inscrito.